Graças e paz, irmãos. Sejam todos bem-vindos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que estejas a gozar de uma ótima saúde. Pela graça de Deus, eu sinto-me muito bem. E de louvar o Senhor nosso Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo e também nosso Pai, por esse privilégio que nos concede mais uma vez, neste primeiro dia da semana, a fim de estarmos aqui com o único propósito de prestarmos culto ao Senhor nosso Deus. Nada expressa senão o amor, a graça de Deus para conosco, por isso possamos nos alegrar e que nada possa perturbar os nossos corações, que nada possa perturbar as nossas almas, porque o Senhor tem cuidado de nós. Amém, queridos irmãos? Então, por gentileza, quero vos convidar, amados, que abram comigo as vossas Bíblias no livro de Hebreus, capítulo 10, do verso 26 ao verso 39. Hebreus, capítulo 10, verso 26 ao verso 39. Então, nossa leitura será um pouquinho extensiva e peço que os irmãos então possam acompanhar comigo aqui o que está escrito no livro de Hebreus, capítulo 10, verso 26 ao verso 39. Então, se os irmãos estão lá, que os irmãos possam confirmar a leitura que estará a ser feita. Amém, irmãos? Então, diz assim essas escrituras no livro de Hebreus, capítulo 10, verso 26 ao verso 39. Porque, se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível do juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre, sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo, cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento, com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. Porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E também o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que, depois de seres iluminados, suportastes grande combate de aflições. Em parte fostes feitos espetáculo em vitupério e tribulações, e em parte fostes participantes com os que assim foram tratados, porque também vos compadecestes dos que estavam nas prisões, e com gozo permitistes a expoliação dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé, e, se ele recuar, a minha alma não terá prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. A palavra é de Deus. Então, queridos irmãos, vamos dirigir ao Senhor nosso Deus em oração. Amém, queridos? Então, por gentileza, aos irmãos podeis tomar os vossos assentos. Queridos irmãos, louvado seja o nosso Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo por essa graça que mais uma vez me concede de poder estar diante de vós e poder ministrar a sua palavra. Louvado seja o nosso Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo por esse privilégio, amados irmãos, que vos concede de poder mais uma vez ouvir a sua palavra. Nem todos têm esse privilégio, amados irmãos, têm sido enganados e frequentemente enganados, mas nós temos sido participantes da graça de Deus, aprendendo a boa, agradável, perfeita vontade de Deus, aprendendo conforme a palavra de Deus, sem falsificação alguma, sem nenhum adultério da palavra de Deus, mas antes com sinceridade e verdade temos sido, amados irmãos, participantes desta grandiosa graça de Deus para conosco em ouvirmos a sua vontade. Então, mais uma vez, hoje estamos, mais uma vez, os irmãos
sentados ali estão para poder ouvir uma palavra da parte de Deus. Peço-vos, queridos irmãos, que prestais a máxima atenção, que nada possa vos distrair, de maneira que então a vossa estadia não seja em vão e possam aproveitar da melhor forma possível a vossa estadia aqui. Meus amados irmãos, com base no texto que nós lemos, verdadeiramente fizemos uma leitura extensiva. Nesta manhã de domingo, queridos irmãos, neste primeiro dia do mês de junho, propus falar convosco como tema: já não resta mais sacrifício pelos pecados. Então esse é o meu tema. Já não resta mais sacrifício pelos pecados. Repito, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Então, amados irmãos, é com base nesse tema que estarei a expor, amados irmãos, as verdades que os irmãos aqui confirmaram durante a leitura que nós fizemos. Meus amados irmãos, para que nós possamos compreender as fortes declarações, as fortes palavras do escritor aos Hebreus, amados irmãos, é necessário que a gente possa considerar um pouquinho do contexto na qual estes amados irmãos se encontravam. Amados irmãos, aqui deve dizer que o escritor aos Hebreus, ele dirige essas palavras aos crentes hebreus que haviam convertido-se, amados irmãos, ao cristianismo. O escritor aos Hebreus, amados irmãos, ele consegue notar de alguns declínios que estes amados estavam a ter. Declínios estes, amados irmãos, que o escritor aos Hebreus se viu na responsabilidade de considerar alguns assuntos muito, mas muito importantes. Amados irmãos, com base em alguns declínios que estes crentes hebreus estavam a demonstrar, o escritor aos Hebreus se viu na responsabilidade, amados irmãos, de lhes ensinar, de lhes passar, amados irmãos, alguns ensinamentos fundamentais, centrais da fé cristã. Nós conseguimos ver, sobretudo, a partir do capítulo 1 até ao capítulo 10, e antes do verso 18, queridos irmãos, nós conseguimos ver que o apóstolo não diria, amados irmãos, aqui queria dizer, se eu tiver que dizer apóstolo Paulo, me dá um desconto por conta do costume, mas não queria dizer o apóstolo Paulo, mas quero dizer o escritor, porque não sabemos realmente quem é o autor do livro de Hebreus. Então, amados irmãos, voltando no que estava a dizer, o escritor aos Hebreus, ele passa ensinamentos muito centrais da fé cristã, sobretudo a respeito da divindade de Cristo, sobretudo a respeito da supremacia de Cristo, sobretudo a respeito do sacerdócio eterno de Cristo, sobretudo ensinamentos basilares da fé cristã, ensinamentos gloriosos, amados irmãos, que o escritor aos Hebreus não deixa de considerar a estes crentes hebreus, dada a situação que eles estavam a passar. É muito provável que estes crentes hebreus, dada a situação que estavam a passar, de desfalecimento, alguns provavelmente tendiam a voltar-se nas práticas judaicas, nos ritos mosaicos, em algumas questões cerimoniais do Antigo Testamento. Então, o escritor aos Hebreus, vendo a responsabilidade de colocar em ordem as questões que dizia respeito a cerimônias, as cerimônias levíticas, entre outras questões que a lei mostra, que muitas dessas coisas apontavam para Cristo, era sombra daquilo que haveria de acontecer, e que realmente eles tinham que ter os seus olhos centrados em Cristo Jesus, que eles realmente não tinham que se abalar com as questões cerimoniais do Antigo Testamento, mas que pudessem compreender e ver que tudo aquilo apontava para Cristo Jesus. Então, depois de grandes doutrinas gloriosas a respeito, amados irmãos, de muitos assuntos centrais da fé cristã, o escritor aos Hebreus, a partir do verso 16 ao verso 25, conseguimos ver que ele agora entra em exortações práticas para com estes crentes hebreus. Então, ele agora começa a lhes exortar. E com fortes exortações, o escritor aos Hebreus lhes exortando, queridos irmãos, que com base no perfeito sacrifício de Cristo, eles tinham que se achegar com ousadia, não com temor algum, porquanto o véu se rasgou,
pois Cristo fez um perfeito sacrifício e que agora as portas estão abertas, que agora há acesso ao trono da graça. Então, ele manifesta-lhes que eles tinham que se achegar diante de Deus, fazendo-lhes esse convite, e o escritor dos Hebreus também não deixa de manifestar aos crentes hebreus sobre a maneira conforme tinham que se achegar diante de Deus, pois não bastava apenas o convite de que eles tinham que se achegar diante de Deus, mas sobre a maneira conforme eles tinham que se achegar diante de Deus. Então conseguimos ver uma classe de princípios ou normas pelas quais eles tinham que considerar diligentemente para terem que se achegar diante de Deus. E com base, amados irmãos, nessas exigências, com base nessas classificações, nesses pontos importantíssimos que o escritor dos Hebreus apresenta aos crentes hebreus sobre a maneira conforme eles tinham que se chegar diante de Deus, ele não deixa de lhes manifestar sobre a grande importância de não deixarmos a nossa congregação, sobre a grande importância da comunhão cristã, sobre a necessidade deles não negligenciarem a comunhão, o ajuntamento dos santos, pois é por meio deste ajuntamento que por Deus somos agraciados e nesses momentos somos estimulados uns aos outros, somos incentivados às boas práticas. E logo, meus irmãos, conseguimos perceber que há muita probabilidade de que alguns estavam a tender a deixar a sua congregação, ou seja, a deixar de estar em comunhão com os irmãos. Então, o escritor, notando esse grave problema, então não deixa de lhes passar essas sérias exortações. E, queridos irmãos, quando nós chegamos então no verso 26 em diante, o escritor agora discorre com uma abordagem totalmente diferente da anterior. Então, já agora ele não passa-lhes más exortações, mas agora ele passa-lhes advertências e encorajamento. Então, do verso 19 e ao verso 39, do verso 19 ao verso 25, nós conseguimos ver, sobretudo, exortações práticas para os crentes hebreus. E já do verso 26 ao verso 31, sobretudo, conseguimos ver fortes advertências sobre estes crentes hebreus. Então, do verso 32 ao verso 39, conseguimos ver claramente fortes encorajamentos do escritor aos hebreus conseguimos ver fortes encorajamentos do escritor aos hebreus para estes crentes hebreus. Meus queridos irmãos, agora nos centrando essencialmente no nosso texto, amados irmãos, do verso 26 em diante, e aqui pegando-nos, amados irmãos, como orientação ou direção, amados irmãos, de exposição do nosso texto, considero novamente que os irmãos pegam o nosso tema. Já não resta mais sacrifício pelos pecados. Já não resta mais sacrifício pelos pecados. Esse é o tema que propus vos apresentar nesta manhã. Queridos irmãos, e claramente vamos perceber do porquê que eu trago esse tema. Já não resta mais sacrifício pelos pecados. Verso 26, o escritor diz: porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifícios pelos pecados. Então ele começa com as suas fortes advertências. Em outras palavras, ele anteriormente passa-lhes exortações sobre a maneira conforme tinham que se portar. Mas ele, em outras palavras, querido, vem lhes dizer de maneira que eles possam considerar seriamente esta exortação. Ou seja, de forma indireta, ele está a lhes dizer que eles tinham que considerar com gravidade, com temor e reverência, com grande diligência essa exortação. Pelo simples fato do que ele vai apresentar agora, vai discorrendo a partir do verso 26, com fortes advertências. Do tipo que eles tinham que perceber e entender que não é mais uma mera exortação. Não é mais uma exortação que eles simplesmente tinham que ouvir e ficar na boa, ficarem descansados. Tá bom, consideramos, ouvimos atentamente que realmente devemos chegar a Deus, aceitamos esse convite e que realmente não devemos deixar nossa congregação, é importante que nós congreguemos. Então, ele vem manifestar no versículo 26 sobre a necessidade deles considerarem seriamente essa exortação anterior, dizendo: porque se pecarem voluntariamente, já não resta
depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Porque alguém ou um deles poderia negligenciar esta exortação. Poderia não fazer caso desta exortação. Poderia entrar daqui e sair daqui. Por conta ainda mais da situação caótica que eles estavam a viver. Pois estavam num contexto de que eles saíram de grandes perseguições, grandes tribulações e possivelmente ainda estavam a viver por momentos difíceis, estavam ainda a viver em momentos de apertos. Provavelmente eles não considerariam, não fariam caso. Pois você nos passa essa exortação, mas realmente eu estou a sentir na pele, eu estou a sentir o quanto está a ser difícil continuar na caminhada cristã. Poderiam, um e outro talvez poderia não dar credibilidade a essas fortes exortações anteriores. Mas que quando nós então entramos no verso 26, conseguimos perceber claramente que com base nessas fortes advertências, eles sim tinham que considerar como sérias exortações. Do porquê que eles tinham que considerar como sérias exortações. Porque se um deles fosse ignorante, não acatando diligentemente esta exortação, tinha que estar ciente, tinha que estar percebido de que já não restaria mais nenhum sacrifício pelos pecados. Nos trechos anteriores, alguns trechos anteriores, queridos irmãos, nós conseguimos ver a ênfase do escritor quanto à excelência do sacrifício de Cristo, quanto à perfeição do sacrifício de Cristo, que o sacrifício anterior foi revogado, ou seja, foi anulado, porque era um sacrifício que apontava para o sacrifício eterno redentor de Cristo. E que o sacrifício que Cristo fez era um sacrifício sério, era um sacrifício glorioso, era um sacrifício que tinha que se atentar diligentemente, ao ponto de lhes dizer que se eles não considerassem, se eles não reanalisassem o estado em que se encontravam e se comprometessem seriamente com a fé em Deus, certamente que não lhes restaria mais sacrifícios pelos pecados. Pois o sacrifício de Cristo é o único e perfeito. Cristo morreu uma vez. Já Cristo não morrerá novamente. Cristo morreu e ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos. Depois de ter passado algum tempo com os seus apóstolos, ele ascendeu mais alto e elevado os seus. E há de vir para tomar o seu povo. Então já não vem mais para morrer. Já não vem mais para efetuar expiação e propiciação pelos seus pecados, pois assim já fez. Então, resta agora os crentes, resta tão somente que eles pudessem encarar com seriedade esse sacrifício de Cristo pelos pecados. Ele aqui usa uma palavra, meus irmãos, que nos chama a atenção, dizendo: depois de termos recebido o conhecimento da verdade, não resta-nos mais sacrifício pelos pecados. Mas anteriormente, a palavra que eu queria pegar é que se pecarmos voluntariamente. Alguém poderia pecar voluntariamente. Alguém, depois da exortação, poderia ainda se dar ao pecado. Aqui é necessário dizer que o escritor aos Hebreus, ele não está a negligenciar que o crente, na sua caminhada cristã, ele não possa ter declínio. E ele mesmo, na sua carta, ele consegue perceber isso e ele consegue tratar com essa questão da melhor forma possível, que realmente existem declínios espirituais, que realmente existe momento em que o crente está suscetível à fraqueza, que existe momento em que o crente está suscetível a cometer um outro pecado. O escritor aos Hebreus está convicto de que nos crentes não se aplica a plena santificação, de que todos quanto por Cristo foram resgatados sejam impossibilitados, ou seja, que não podem mais pecar, é impossível que eles pequem. Não. Os crentes, sim, é impossível que eles pecam no sentido de viver na prática do pecado, mas no sentido de ter declínios espirituais, no sentido de um dado momento um crente errar, isso todos os crentes estão susceptíveis. Então, ele mostra aqueles que são relutantes quanto às orientações de Deus. Então, ele diz que ai daquele, em outras palavras, que praticamente pecar voluntariamente. Amados irmãos, aqui nós conseguimos tirar fortes aplicações.
Hoje por hoje, muitos têm ouvido a voz de Deus. Hoje por hoje, muitos têm ocupado o banco da igreja para ouvir a palavra de Deus. Se calhar durante a semana, 3 a 2 dias consecutivos, ouvem a palavra de Deus, ouvem as exortações de Deus, ouvem os princípios de Deus. Domingo, constantemente, as pessoas se apressam em pegar suas Bíblias, correndo para a igreja para ocupar uma cadeira, um banco, para poder ouvir a voz de Deus. Mas, no entanto, é necessário aqui dizer, francamente, que muitos, apesar de ouvirem constantemente a voz de Deus, muitos, apesar de ouvirem constantemente as exortações de Deus, têm pecado voluntariamente. Não há temor, já perderam o temor contra os princípios de Deus. Mesmo tendo conhecimento da verdade de Deus, conforme aqui o escritor faz referência, mesmo tendo conhecimento da verdade de Deus, eles ainda assim se dão ao pecado. A ti te digo, se você que me ouve nesta manhã, estás nesta condição, que tens ocupado um banco desta igreja para ouvir a palavra de Deus, mas, no entanto, em meio às exortações de Deus, em meio às repreensões de Deus, você tens pecado voluntariamente, você não tens feito caso das orientações de Deus, entenda, já não resta mais sacrifício pelos teus pecados. Não há outro que quem possa redimir a tua alma. Não há outro que possa te livrar da condenação eterna. Não há outro senão Cristo Jesus. Pois muitos ouvem a palavra de Deus, mas após ter passado o domingo, eles não fazem caso daquilo que ouviram, não fazem caso da exortação, da repreensão, da advertência de Deus. Antes ouviram que tinham que abandonar os seus atos pecaminosos, ainda continuam a fazer voluntariamente. Não deves masturbar com exortações sérias, que deves te apartar da masturbação. Ele ou ela ainda continua a se masturbar. Com sérias exortações, com fortes advertências dos ministros de Deus, que deves se afastar dos vídeos pornográficos. Você ainda acessa vídeos pornográficos voluntariamente, com predisposição. Quando te é exortado que você deves se afastar da fornicação, você ainda, nas escondidas, tens fornicado, ocupas um banco na igreja, pensando que é bastante ouvir a voz de Deus. Você que tem sido advertido, você que tem sido repreendido, exortado pelo Senhor, que deves se afastar da mentira, ainda, depois de teres ouvido isso, você voluntariamente tens mentido. Você ainda, quando és exortado, és advertido a se afastar das vestes indecentes e sensuais, você ainda, lá nas escondidas, continuas a se portar de forma indecente, com calças, vestes totalmente sensuais. Para você te digo, já não resta mais sacrifício pelos teus pecados, se você continuar relutante quanto aos princípios de Deus. E pensar que é suficiente ocupar uma cadeira e ouvir a palavra de Deus e não fazer caso. Já não resta mais sacrifício pelos teus pecados. Uma vez por toda, Cristo efetuou um perfeito sacrifício para redimir a todos quantos nele realmente creem e terem uma vida constante de renúncia pelos pecados. Então, amados irmãos, a questão aqui é séria. É isso que o escritor, amados irmãos, quer demonstrar aos crentes hebreus sobre a seriedade que devem ter quanto ao sacrifício de Cristo. Quantos hoje têm negligenciado o sacrifício de Cristo? Muitos. Por isso que levam a vida em que levam. Por isso que uma vida constante e frouxa. Por quê? Porque muitas das vezes há muitos pecados constantes ali. Ai de ti, se continuares relutantes quanto às exortações de Deus. Ai de ti, se não fizeres caso do sacrifício redentor de Cristo. Já não restará mais nenhum sacrifício pelos teus pecados. Já não restará. Não se deve brincar com questões espirituais. Ou seja, não se pode brincar ou menosprezar o sacrifício de Cristo. Melhor brincar com outras coisas, ou melhor ir lá no parque de diversão e brincar com outras questões. Mas, tratando-se de fé em Deus, tratando-se, desde o momento que a pessoa tem um conhecimento de Deus e não faz caso deste conhecimento, ai dele, pois não haverá nenhum livramento para a sua alma.
porque somente Cristo é que pode redimir as almas dos homens. Como tem sido a tua conduta, irmão? Como tem sido a tua conduta, irmã? É possível que alguns aqui tenham pecado propositadamente, perderam o temor pelos princípios de Deus. Já não tem mais medo em pecar. Hoje se ouve pecados drásticos em que as pessoas pecam e como se estivessem acomodados. Não há choro pelos seus pecados, pelas suas vergonhas encobertas. Consolando-se que os pastores não estão a me ver, os diáconos. Consolando-se que o irmão X, a irmã X não está a me ver. Confortando-se. Não fazendo caso assim, o sacrifício perfeito de Cristo. Eu te digo, já não resta mais sacrifício pelos teus pecados se você continuar nesta relutância. Se você continuar obstinado, teimoso, teimosa, quanto às orientações de Deus, quanto aos princípios de Deus. Mas se já não resta mais sacrifício pelos pecados, o que resta para os obstinados, para os teimosos quanto aos princípios de Deus, para aqueles que sempre têm ocupado as cadeiras da igreja, ouvindo as exortações de Deus, ouvindo as advertências de Deus, mas continuam relutantes e na escondida levarem uma vida devassa contrária à vontade de Deus, o que não é próprio para alguém que professa a fé divina. O que resta desses, se já não resta mais sacrifício pelos pecados? Será que estarão impunes? Será que estarão sem punição? Será que serão inocentados? Será que serão absolvidos quando o Senhor vir em glória? Será que ainda assim lhes será dito: vinde, benditos do meu Pai? O que lhes será dito a estes teimosos quanto às orientações, quanto às advertências de Deus? Vejamos o que o escritor aos Hebreus vai manifestar, o que vai restar para esses que não querem ter um compromisso sério com Deus, que pecam não por declínios, não porque num dado momento foram surpreendidos, não por conta da fraqueza da carne, mas porque pecam voluntariamente, deliberadamente, não querem fazer caso das orientações de Deus. O que vai restar para esses? Verso 26. Mas uma certa expectação horrível do juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Percebem, irmãos? Mas uma certa expectação horrível do juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Ou seja, para aqueles que não fizerem caso, para aqueles que continuarem teimosos quanto às exortações, às advertências de Deus, não lhes restará nenhuma outra chance, senão uma expectativa horrenda, horrível, severa do juízo de Deus. E no que concerne a respeito do juízo de Deus, estás bem apercebidos de que será um dia totalmente glorioso e sério, em que todos, absolutamente todos, vão de comparecer diante do grande tribunal de Deus, em que cada um há de ser recompensado segundo as suas obras, e que realmente aqueles que se mantiveram obstinados, teimosos quanto o que aprenderam, quanto os conhecimentos de Deus, não lhes restará nenhuma outra coisa, senão provarem da cólera de Deus. Então, ai de ti, se você continuas a menosprezar o sacrifício de Cristo. Você sabe a respeito do juízo de Deus. Você sabe o que está escrito, que não restará nenhum outro lugar para os teimosos na fé, senão o largo que arde com enxofre, senão o ardente fogo eterno. Conforme está escrito, que lá haverá choro e ranger de dente. Não restará nenhum outro lugar para você que continuas a pecar voluntariamente, senão o inferno. É isso que a Sagrada Escritura diz. É isto que há de vir sobre os adversários de Deus. É isso para aqueles que continuam a andar em contramão à vontade de Deus. É isso que virá sobre aqueles que, mesmo sabendo a vontade de Deus, não se sujeitam à vontade de Deus. É isso que há de acontecer. Se um de vós que me ouve nesta manhã está nesta condição, quer continuar nos seus atos vergonhosos e repugnantes, é isso que há de te acontecer.
Pois você agora te colocas como um adversário de Deus. Pois você agora te colocas numa posição de inimigo de Deus, não mais amigo de Deus. E isso é grave quando alguém está na condição de adversário e inimigo de Deus. Conseguimos ver na antiga aliança conforme Deus tratou para com seus adversários. Sobre a maneira conforme Deus tratou os seus inimigos. E Deus, por ser um Deus justo, e Deus, por ser um Deus santo, vai tratar severamente para com seus adversários. Vai tratar severamente para com seus inimigos, para os teimosos nos princípios de Deus. E, queridos irmãos, para deixar essa advertência mais séria e grave, vejam o que ele diz aqui no verso 28. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre, sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Vejamos, que possas ir um pouquinho, ler um pouquinho o que diz os Pentateucos, ou seja, a lei de Moisés, sobretudo. Sobre a maneira conforme Deus lhe deu para com os transgressores dos seus mandamentos. Conforme Deus lhe deu severamente para com aqueles que transgrediam os seus princípios. Conseguimos ver muitas outras orientações no Antigo Testamento. Se alguém se deitasse com a mulher do seu próximo, cometesse adultério, e o seu caso fosse apercebido, eram dignos de morte. Se alguém, no caso dos filhos, fossem rebeldes aos seus pais, eram dignos de morte. Se levantasse um falso profeta, ensinando coisas que o Senhor não ensinou, era digno de morte. Conseguimos ver nas leis muitos princípios sobre a maneira conforme a Escritura manifesta, sobre a maneira conforme tinha que se lidar para com os transgressores dos princípios de Deus. Olhem que Deus matou Nadab e Abiú por terem oferecido sacrifícios estranhos. Filhos de Arão, que Deus havia lhe constituído como sacerdote, pois eles também eram sacerdotes, mas Deus lhes matou porque transgrediram alguns princípios. Vejamos outras situações, amados irmãos, que Deus não deixou impune os seus transgressores. Então, ele traz esses princípios, traz essas situações do Antigo Testamento, amados irmãos, para que os irmãos possam não menosprezar o sacrifício de Cristo. Por isso que ele agora vai dizer no versículo 29, de quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Então, nós aqui estamos diante de uma pergunta retórica do escritor, que consigo se responde. Se aquela lei que foi testificada por um testamento imperfeito, foi santificada aquela lei pelo sangue de carneiros ou de ovelha, Deus considerou como algo sério. Deus não deixava impune os transgressores desta mesma lei. Quanto mais aqueles que menosprezarem, quanto mais aqueles, ele aqui usa que pisar o Filho de Deus. E aqui que não possas entender como pisar no sentido de pisar mesmo Deus, ou seja, pisar o Filho de Deus. Mas ele aqui refere-se no contexto de pisar o Filho de Deus no sentido de não fazer caso, ou seja, não fazer caso sim do sacrifício de Cristo. Muitos são os que têm pisado hoje o Filho de Deus. Muitos que têm ocupado uma cadeira na igreja têm pisado o Filho de Deus. Quando é que muitos têm pisado o Filho de Deus? Quando não brota temor nos seus corações quanto o sacrifício de Deus. Nisto você tens pisado o Filho de Deus. E ai de ti, você que tens pisado o Filho de Deus. É sério, meus amados irmãos. É sério. A Bíblia diz que ao Senhor agradou Moelo. O Senhor, para tomar um povo seu, especial e zeloso de boas obras, tinha que esvaziar-se a si mesmo, ou seja, tinha que encarnar-se, tinha que dar o seu filho unigênito para morrer na cruz, de forma muito severa, ser acusado por coisas que não havia cometido, quando não se achou dolo algum, e foi lá pendurado na cruz, e quando ele pediu por água, não lhe foi dado por água,
E quando ele clamou, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me abandonaste? Deus não tinha que ampará-lo naquele exato momento, pois ali a sua justiça estava a ser executada. Deus não livra o seu filho, mas antes deixa o seu filho ali que faça o que praticamente tinha que fazer. Então Cristo ali pendurado no madeiro, e Cristo clamando, está consumado, tetelestai. Cristo suportou essa morte muito cruel. Deus deu seu filho, agradando o moelo. Provou dessa morte muito, mas muito cruel, muito severa do Império Romano. Então, se Deus assim deu o seu filho, amados irmãos, o seu filho único, deu para morrer em nosso lugar. E Deus tratava de forma séria para com o antigo concerto. Quanto mais o novo concerto? Ou seja, quanto mais o concerto que envolveu o seu filho. Ah, meus irmãos, quanto mais o sacrifício de Cristo. Quanto mais aquele que desprezar o sacrifício de Cristo. Isso não vale apenas para os descrentes, que você lhes prega a palavra de Deus e se mantêm obstinados, mas como também se aplica a muitos que verdadeiramente continuam na igreja, mas não querem fazer caso da voz de Deus. Para você que está nesta condição, que despreza o sacrifício de Cristo, reflita nestas palavras. O que Deus há de fazer para aquele que pisar o seu filho? Para aqueles que têm pisado o seu filho? E tiver por profano o sangue do testamento. Aqui a palavra profana, amados irmãos, traz a ideia de considerar algo comum, ou seja, algo de nenhum valor. Quando a Bíblia chama, amados irmãos, o sacrifício de Cristo como perfeito, ou seja, excelentíssimo, está escrito, porque não foi resgatado por coisas corruptíveis como prata ou ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo, conhecido com efeito. Antes da fundação do mundo, manifestando os filhos do tempo por amor a vós. Conseguimos ver o quanto, amados irmãos, é valioso o sangue de Cristo. O sangue que foi derramado no madeiro para fazer expiação e propiciação pelos nossos pecados. Não foi o sangue de carneiro derramado. Não foi o sangue de bode algum derramado. Não foi o sangue de homem algum derramado. Foi o sangue do Filho de Deus derramado. Farias vão o sangue de Cristo. Farias vão o sangue de Cristo. É triste hoje as pessoas desprezarem o sacrifício de Cristo. É triste as pessoas levarem uma conduta inadequada aos princípios de Deus, mesmo tendo conhecimento. É grave. Ele diz, com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Então, não somente aqueles, amados irmãos, que não reconhecem o sacrifício redentor de Cristo, mas como aqueles que fazem agravo ao Espírito da graça. Ou seja, aqui agravo traz a ideia de insulto, aqueles que insultam o Espírito que Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, nos deu. Aqueles que não ouvem a advertência que diz que se hoje ouvirdes a voz do Espírito, não endureçais os vossos corações. Aqueles que ouvem a voz do Espírito e não fazem caso. Ouvindo que não tinha que fazer isso, que não tinha que agir assim, ainda assim o faz. Para esse que insulta o Espírito de Deus, pois muitos claramente têm insultado o Espírito de Deus. O Espírito que só nos foi dado por meio do sacrifício de Cristo, que de outra maneira não nos seria dado, mas pelo sacrifício de Cristo Jesus nos foi dado. Ai desses que insultam o Espírito de Deus. Será que vocês, neste caso, têm insultado o Espírito de Deus? Quando você ouve a voz do Espírito, que deves se afastar da masturbação, tu tens se afastado. Deves se afastar da pornografia, tens se afastado. Deves se afastar dos vídeos pornográficos, tens se afastado. Deves se afastar da mentira, tens se afastado. Deves se afastar da indecência, tens se afastado. Deves se afastar da imoralidade sexual, tens se afastado. Quando tens sido exortado que deves te portar como um varão, como um esposo, que cumpre
os devidos papéis dados por Deus, você tem ouvido, quando por Deus tem sido ensinada como esposa, que deves cumprir os papéis que te competem cumprir, você tem se sujeitado? Ou você tem seguido a tua vontade, ou você tem sido relutante, insultando assim o Espírito de Deus pela tua rebelião? Ai de ti. 30 diz, porque bem conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E também o Senhor julgará o seu povo. Isso está ratificado, ou seja, está confirmado no livro de Deuteronômio. Fala a respeito, amados irmãos, destas palavras, que ao Senhor pertence a vingança. O nosso Deus é um Deus vingador, mas é um vingador santo e justo. Não é um vingador injusto, é um vingador justo. E com justiça há de se vingar dos seus adversários, dos teimosos na fé. Vejam o que diz no livro dos Salmos. Se a mente não me escapa, Salmos capítulo 94. Ó Deus, a quem a vingança pertence. Ó Deus, a quem a vingança pertence. Mostra-te resplandecente, exalta-te, tu que és juiz da terra. Veja essas palavras fortes e gloriosas. Quer dizer, o salmista percebeu, amados irmãos, que a Deus pertence a vingança e realmente ele há de se vingar. Permitam-me que eu possa ler estas fortes palavras do salmista. Diz assim, ó Senhor, Deus a quem a vingança pertence, ó Deus a quem a vingança pertence, mostra-te resplandecente, exalta-te, exalta-te, tu que és juiz da terra, dá o pago aos soberbos. Até quando os ímpios, Senhor, até quando os ímpios soltarão de prazer, até quando proferirão e dirão coisas duras e se gloriarão todos os que praticam iniquidade. Percebem, irmãos, essas palavras gloriosas? Deus há de se vingar de ti se você continuar teimoso nos teus caminhos. Se você continuar com os teus pecados secretos, Deus há de se vingar de ti dentro em breve. Não tardará. Não tardará. Ainda que tu possas julgar que Deus esqueceu. Não. Ele não toma por inocente o culpado, nem um culpado por inocente, mas cada um retribui segundo as suas ações. Pois é um Deus justo. A ele pertence a vingança. E ele há de se vingar. E ele há de se vingar dos seus inimigos. Ele há de se vingar dos seus adversários. Diz o Senhor. E também o Senhor julgará o seu povo. Mas aqui é necessário dizer, amados irmãos, esse julgar, nem no contexto, nem no sentido de condenação, que Deus julgará o seu povo com um juízo de condenação. Nós aprendemos isso quando falávamos sobre o juízo eterno. Que todos sim hão de comparecer diante do grande tribunal glorioso de Deus. Tanto injustos como justos. Mas é que os justos, o seu julgamento será no sentido de recompensa, de serem galardoados, mas os injustos será no sentido mesmo de punição. Mas, além desse julgamento, diria, gracioso de Deus para com seus eleitos, para com seus filhos no último dia, é que durante a caminhada cristã, Deus julga o seu povo. Como Deus julga o seu povo? Vejamos o que está escrito aqui em 1 de Pedro 4, capítulo 4, verso 17, para nós percebermos em que sentido o escritor aos Hebreus está a se referir desse julgamento. Diz assim, verso 17, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 32. 1 Coríntios 11, versículo 32. 1 Coríntios 11, verso 1 Coríntios capítulo 11, verso 32, diz assim, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Então, realmente Deus julga o seu povo. Deus julga o seu povo por meio do envio dos seus servos, ministrando ao seu povo a sua palavra. Então, temos sido julgados por Deus quando somos confrontados com a sua palavra, ou quando somos repreendidos, quando somos corrigidos, quando somos repreendidos, por Deus somos julgados. E isso é demonstração do amor de Deus. Mas aí de quem? Em meio a essa demonstração de amor do Senhor para conosco, em julgando-nos, livrando-nos assim da ira futura, livrando assim da condenação e de punição,
no dia do juízo, ainda assim não faz caso desse julgamento que Deus tem feito a nós. Temos sido julgados por Deus. Diria, temos sido julgados por Deus nas terças-feiras, pois tem sido momento de pregação. Temos sido julgados por Deus aos domingos. Temos sido repreendidos, o Senhor nos tem falado. Mas, conforme Pedro disse, onde estará aqueles que são desobedientes? Onde estará você que queres continuar desobedientes à palavra de Deus? Diz assim o verso 31. Ele agora termina com essas fortes advertências. Diz: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Certamente. Não existe, queridos irmãos, algo mais horrível, algo mais terrível do que cair das mãos de Deus. É terrível. Mais vale cairmos das mãos de nossos pais. Mais vale cair da mão do esposo, da esposa. Mais vale cair das mãos do presidente, do rei. Mais vale cair na mão do governador. Mais vale cair na mão dos imperadores. Mais vale cair na mão dos homens do que cair das mãos de Deus. É algo terrível. Isso não, que ninguém desejaria isso, mas alguns parece que pelas suas ações têm desejado isso, cair das mãos de Deus. Você tem desejado cair das mãos de Deus pelas tuas teimosias? Eu te digo, horrenda coisa é cair nas mãos de Deus vivo. É algo horrível, é algo terrível, é algo sério. Uma das palavras muito assustadoras, amados irmãos, que mexe muito comigo, e as palavras que o Senhor disse aos filhos de Eli, quando lhes foi repreendido devido aos seus atos pecaminosos que eles cometiam no templo, se deitando com as mulheres. Qual foi a palavra que o Senhor disse aos filhos de Eli? Pecando o homem contra o homem, os juízes julgarão. Mas pecando o homem contra Deus, quem intercederá pela sua alma? Paz, pecando o homem contra o homem, é levado o caso no tribunal. Os homens vão julgar. E cumpres ali um ano, ou 2, ou 3 anos, ou 10 anos de prisão. Ou até podes mesmo envelhecer, morrer na prisão. Mas se és cristão, és eleito, falhaste no momento para com os homens e te arrependeste, cumpriste toda a pena na prisão, mas é que se você morrer mulher na prisão, você vai ir no reino dos céus. Isso é bom. Mas a questão aqui é, pecando o homem contra o homem, quem pode interceder pelas suas almas? Quem pode estar a favor dele? Quem pode dizer, Deus, não faça isso? Quem pode reivindicar? Quem pode inocentar alguém que Deus lhe tem como culpado? Ninguém. Ninguém. É algo terrível. É algo terrível. É algo sério, queridos irmãos. Por isso que os crentes não temeram a espada dos imperadores. Os crentes da antiguidade não temeram serem devorados pelos leões no Coliseu Romano. Não temeram serem confiscados seus bens. Não temeram serem desprezados pelos homens. Não temeram perder todo o bem deste mundo. Porque entenderam que não existe nada mais excelente do que viver para Deus e não existe nada mais sério do que andar em contramão à vontade de Deus, do que amar este mundo e se deleitar as coisas deste mundo e se conformar com as coisas deste mundo. Isso é algo mais sério. É algo que demonstra que realmente a pessoa quer andar ou anda em contramão à vontade de Deus. Ninguém pode livrar o homem da mão de Deus quando Deus trata com o homem. Nós conseguimos ver isso claramente, a maneira como Deus tratou com muitas nações. Que reino se levantou para poder intervir? Pois as mãos de Deus sobre aquele reino estavam. Vejam as pragas terríveis que aconteceu no Egito. Aquela nação que, se for no contexto atual, poderíamos considerar como Estados Unidos da América. O Egito antigo, que era uma das grandes cidades e potências, assim posso dizer. Mas quando as mãos de Deus é sobre aquela nação,
conseguimos ver que eles não escaparam das terríveis pragas de Deus. Conseguimos ver o quanto aquilo foi assustador. É algo terrível. Você ainda assim quer continuar levar a vida que tens levado, de obstinação, de teimosia, o que você tens aprendido. Eu te digo, se o que nós temos ministrado, se os servos de Deus que têm sido enviados, têm subido aqui neste pódio e vos pregando, é palavra de Deus, e você não tens feito caso, ai de ti. Ai de ti, meu irmão, ai de ti, minha irmã. Ai de ti. Ai de ti. Então, a questão é séria, queridos irmãos. Que não se deve banalizar o sacrifício de Cristo. Não se deve enxergar, ver algo incomum que Deus não tem em comum. Algo comum, se pode dizer. Não podemos considerar algo que Deus não tem como comum e você vê como comum. Não faça isso. Não faça isso. Melhor brincar com outras coisas. Tem muitas coisas para brincar. Melhor brincar com outras coisas, mas não brincar com as questões que têm a ver com Deus. Sério. Porque o que hoje tem se constatado é muitos cristãos a pensar, a levarem uma vida que, não sei se pensam que o cristianismo é mais um passatempo ou algo, uma coisa que é só mesmo, consiste simplesmente em vir para o culto, voltar e continuar a levar uma vida contra a vontade de Deus, pensando que isso é o cristianismo, isso é bastante. Isso não é o bastante. Isso não é o bastante. Ouvir a palavra de Deus e não obedecer não é o bastante. E eu que às vezes tenho pensado, mais vale não ouvir mais a palavra de Deus, mais vale não ouvir mais as pregações do que ouvir sempre as pregações e não obedecer a palavra de Deus. Melhor. Mas também como não ouviremos a palavra de Deus? Por meio dela, nós nos aproximamos da vontade de Deus. Sim, é necessário ouvir a palavra de Deus. Necessário sermos repreendidos, corrigidos pelo Senhor, sermos advertidos pelo Senhor, mas deve existir o senso de responsabilidade. Então, a solução não é deixarmos de ouvir a palavra de Deus. Devemos constantemente ouvir a palavra de Deus. A solução é nós obedecer a palavra de Deus. O problema está quando não se obedece à voz de Deus. Quando você não quer obedecer a palavra de Deus. O maior problema é esse. Esse é o maior problema, esse é o grave problema. Mas se não, devemos ouvir a palavra de Deus. Devemos ouvir a palavra de Deus. E é de dizer, queridos irmãos, que no dia do juízo, nem todos terão a mesma sentença. Nem todos terão a mesma sentença. A sentença daquele que ouviu a vontade de Deus, mas não se prontou em obedecer, será mais séria do que aquele que nunca teve esse privilégio. Então a situação é mais séria. A situação é mais séria conosco, amados irmãos, que constantemente temos ouvido a palavra de Deus. É mais séria para contigo, que sempre ouves e não queres obedecer. É mais séria a situação. Todos sim, ou seja, todos quanto não obedecendo à vontade de Deus, não creem em Jesus Cristo, vão ser condenados. Mas a condenação será diferente. Será diferente. E é algo mesmo muito doloroso. Até ainda a dor, não penso eu que vai começar, diria na pessoa mesmo em causa. Se o Senhor lhe fazer refletir, lembrar naquele dia o quanto foi negligente as suas orientações. Quer dizer, ele vai lembrar, eu mesmo ouvia mesmo muito, que tinha que me afastar disso, daquilo. Mas fui mesmo rebelde, fui teimoso. Por quê? Porque pensei que era mais palavra de um pastor, de um irmão. Se enganaste. É aquilo que está escrito no livro dos Salmos. Pensaste que eu era como tu. Outra palavra assustadora. Pensaste que Deus era como você. Não é. Ele não é como homem. Então, amados irmãos, a questão é séria quanto às exortações de Deus.
Então, após o escritor, amados irmãos, passar essas advertências sérias sobre a necessidade de se considerar com seriedade a vontade de Deus, aos princípios de Deus, ele vem agora trazer, que diria, um equilíbrio, ou seja, ele agora vai trazer um encorajamento aos amados irmãos. Ele agora vai trazer um conforto aos amados irmãos. Ele agora vai trazer feitos louváveis dos amados irmãos. Ele então vai dizer: lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de serdes iluminados, suportastes grande combate de aflições. Em parte fostes feitos espetáculo em vitupérios e tribulações, e em parte fostes participantes com os que assim foram tratados. Porque também vos compadecestes dos que estavam nas prisões, e com gozo permitistes a expoliação dos vossos bens, sabendo que em vós mesmo tendes nos seus uma possessão melhor e permanente. Então, esses irmãos, esses crentes hebreus, têm alguns declínios espirituais, ou seja, não estavam bem espiritualmente. Estavam desanimados, estavam desfalecidos. E eles é como se tivessem esquecido da maneira conforme eles foram fervorosos anteriormente, sobre a maneira conforme eles lidaram com as provações. Então, o escritor usa a palavra lembrai-vos. Ali traduz o sentido não simplesmente que eles tinham que se lembrar, mas uma lembrança consiste no sentido de uma lembrança que eles tinham que considerar, uma lembrança de reflexão, que eles tinham que realmente refletir. E que, refletindo aquilo que foi o seu bom porte, a maneira conforme eles lidaram com as aflições, as tribulações, serviria de alento, de conforto para eles, para tomarem uma postura reta, uma postura adequada. Eles suportaram grandes coisas. A Bíblia diz, aqui usa a palavra, suportar esse grande combate de aflições. Então, o escritor usa uma expressão como de um soldado que está em peleja, que ele, em meio à severa peleja, à severa luta, a guerra, diria, em meio a uma guerra fortíssima, ainda assim não desistiu. Como um soldado que ainda assim persistiu em lutar, em combater. Então ele traz isso, de maneira que os irmãos, em meio às aflições, em meio às perseguições, eles combateram, eles não desistiram, que isso poderia lhes servir de alento. Eles usa uma palavra aqui no verso 30 que diz: em parte foi desfeito o espetáculo em vitupério. Ou seja, eles passaram por ver, eles lhes colocaram como peças teatrais, ou seja, como se fosse um teatro, mas eles não foram do tipo colocados como pessoas que estão fazendo um teatro com uma boa intenção, mas no sentido de escarnecimento, ou seja, de desprezo. Então eles passaram por isso, os crentes passaram por isso. É tipo, amados irmãos, sermos obrigados, você seres obrigados ou a te convidarem obrigatoriamente a estar num palco diante de muitas pessoas com roupas rotas, É nesse sentido. Eles, amados irmãos, passaram essa vergonha. Ou seja, não foi no sentido positivo esse espetáculo que os irmãos foram submetidos, mas foi num sentido mesmo de vergonha. Eles passaram por tudo isso. Então, no 34 diz: porque também vos compadeceste dos que estavam nas prisões e com gozo permitiste a expoliação de vossos bens, sabendo que vós mesmo tendes nos seus uma possessão melhor. Os irmãos conseguem ver que eles, em meio ao momento de aflição, em meio ao momento de angústia, eles serviram de alento para com aqueles irmãos que estavam na prisão. Foram visitar. Olha só conforme esses irmãos se portavam. Olha só conforme as obras que eles demonstravam eram obras positivas. Mas agora, num dado momento, eles queriam abandonar. E isso, amados irmãos, também deve nos servir de fortes reflexões, porque hoje muitos têm se portado assim. Eles esquecem sobre a maneira conforme lidaram em momentos de apertos que tiveram. Ou seja, suportaram grandes coisas. Muitos crentes foram expulsos da casa dos pais, muitos crentes no início da fé foram desprezados pelos seus amigos, foram escarnecidos, muitos, se calhar, os seus pais lhes espancaram, muitos suportaram grandes coisas, mas nem assim desistiram. Permaneceram firmes, permanecem firmes até agora.
mas é agora que vão desistir. Então, eu também quero considerar, amados irmãos, estas palavras do escritor. Muitos de vós passaram por momentos muito difíceis. Muitos de vocês suportaram muitas coisas. Não é agora que você vai desistir, nem é agora que você vai abandonar a caminhada cristã. Não faça isso, irmão, não faça isso, minha irmã. Quer dizer, aquilo tudo que você suportaste foi mesmo em vão. Agora vais trocar o Senhor mesmo com teus desejos fúteis. Vais trocar o Senhor com as tuas vontades pecaminosas. Vais trocar o Senhor com o mundo. Vais trocar agora o Senhor porque até aqui não estás a encontrar emprego. Vais trocar o Senhor mesmo com a universidade, com os estudos. É agora que vais trocar o Senhor porque não estás a ter um varão, uma varoa. É agora que vais trocar o Senhor por outras coisas. Não troque o Senhor por outras coisas. Vocês já suportaram muitas coisas. Suportaram grandes combates para agora ter que desistir. É como um soldado que enfrentou muitos obstáculos. Agora, mesmo quando só faltava suportar um obstáculo, o último obstáculo querer desistir. É covardia. Que não possamos nos portar assim. Não te portes assim, meu irmão, não te portes assim, minha irmã. Independentemente dos momentos difíceis e turbulentos que tu estejas a viver, ainda assim, lembra-se da maneira conforme te portaste anteriormente, quando o Senhor te alcançou. O quanto eras um homem devoto, o quanto eras uma mulher devota, o quanto eras um homem, uma mulher fervorosa. Mesmo perdendo muitas coisas, mesmo o pai, a mãe te cortando mesada, você ainda assim suportaste. Nem agora que deve desistir. Nem agora que deve desistir em meio aos teus problemas que tens passado. Reconhecemos o quanto é difícil passar por momentos difíceis. E o Senhor sabe claramente dos momentos turbulentos que os seus filhos têm vivido, que você tem vivido, minha irmã. Mas não é razão de tu desistires. O Senhor que te sustentou até aqui, não te sustentará até o fim, não te considerará força para ter que vencer todos esses obstáculos. Certamente que te considerará força. Então, por que desistir? Não desistamos, amados irmãos. Então, que possamos também considerar este encorajamento do escritor aos Hebreus. De maneira, amados irmãos, que possamos considerar sobre a maneira conforme nos portávamos. Que mesmo perdendo uma outra coisa, a gente ainda assim queria continuar firme até o fim. Não trocando o Senhor com coisas banais. Então, que haja esse encorajamento da nossa parte. E eles se portavam assim, amados irmãos, porque sabiam que lhes aguardava uma coisa mais excelente. E todos nós sabemos que o nosso fim será um fim abençoado, que o nosso fim será um fim glorioso, que uma terra em que não há mais choro, não há mais pranto, não há mais morte, não há mais tristeza, não há mais dor nos aguarda. Nos aguarda algo mais maior. Então não desistamos. Não desiste. Soldado cristão, não desiste. Mas considere o que o Senhor nos reserva. Considere que o Senhor te livrou de muitos obstáculos e certamente que Ele te livrará também dos outros obstáculos. 35 diz: não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Então, meus amados irmãos, não rejeitem a vossa confiança, não sejam infiéis, porque hoje estamos cheios de crentes infiéis por conta da situação cabeluda que têm vivido. Que os momentos cabeludos, que os momentos de aperto, que as situações difíceis, amados irmãos, não devem ser motivo de infidelidade a Deus. Não seja infiel a Deus pelos momentos perturbados que tens vivido. Não seja infiel a Deus por não teres alcançado até aqui as coisas que desejarias alcançar. Não seja infiel. Pois Deus é maior do que todas estas coisas que tu desejarias alcançar. O que te adiantaria você alcançar todas essas coisas e depois de um dia ou 2 dias, ou seja, alcançaste e chegares a morrer, o que disso te aproveitaria? De nada, certamente que nada. Então, não há razão de sermos infiéis. Não se justifica a infidelidade de muitos crentes. Pararem de orar, pararem de congregar, estarem em comunhão com os irmãos, pararem de se devotarem, pararem de terem um compromisso sério com Cristo. Não há razão de sermos infiéis, não há razão de infidelidade, meus amados irmãos. O que está a se passar?
O que tem levado muitos crentes em meio a momentos difíceis, têm passado a se comportarem conforme têm se comportado, hesitando, querendo se afastar dos caminhos do Senhor, querendo recuar? Nada tem provado do que estas palavras que o escritor fala. A falta de paciência. O escritor, meus irmãos, ele percebe que faltava paciência da parte destes irmãos. Muitos só têm se portado conforme têm se portado porque não têm sido pacientes. Precisam exercitar-se na paciência. Precisas te exercitar, meu irmão, minha irmã, na paciência. Seja tão somente paciente. Continua a combater os combates da fé. Porque depois de se sujeitares à vontade de Deus, certamente que alcançarás as promessas. Porque foi aquele que prometeu para cumprir. Havemos sim de alcançar as promessas, mas se nos sujeitarmos às vontades de Deus, se não andarmos em contramão à vontade de Deus, vai sim alcançar as promessas, meu irmão. Vai sim alcançar as promessas, minha irmã. Então, somente seja obediente até o fim. Conforme algumas recomendações de algumas cartas dirigidas às igrejas da Ásia. Então, somente seja fiel até o fim. Seja fiel até o fim, meu irmão. Para o Senhor não vale começar e desistir. No Senhor vale começar e terminar. Então, o Senhor não vai fazer caso se você começar, ou seja, das obras que tu obraste, né? E você desistires, não. Quer dizer, tudo quanto você fizeste, o quanto foste hospitaleiro para com os santos, o quanto te portaste, não servirá para nada se você desistir. Pois a vontade de Deus é que a gente possa perseverar e perseverar até o fim. Permanecer na fé até o fim. Mesmo em meio à fome, mesmo em meio à nudez, mesmo em meio à necessidade. Somos chamados, somos convidados a permanecer até ao fim. Precisas de paciência, então somente seja paciente. Só não estás a ser paciente, por isso que não consegues ver uma pequena luz no fundo do túnel. Muitos crentes, eles vejam que as coisas é como se não há esperança. Há esperança para os filhos de Deus. Há esperança, meus irmãos. Há esperança para mim. Há esperança para ti. Não é o fim de todas as coisas, o momento que estás a passar. Só precisas de paciência. Ele no 37 diz, porque ainda um pouquinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará. Então, outro alento, outro conforto que o escritor vem trazer aos amados irmãos é quanto à vinda de Cristo. Ainda que muitos tenham por tardia a vinda do Senhor, o Senhor está a demorar muito, muito mesmo, já não aguento mais. Parece que não sei se ele virá mesmo ou não. Talvez um possa dizer como aquelas palavras que o apóstolo Pedro disse, desde que nossos pais morreram até aqui, o Senhor vai vir, o Senhor vai vir. Mas até aqui o Senhor não vem. Isso, se calhar, tem sido motivo de querer desistir. Mas eu te digo, o Senhor virá e não tardará. Sabendo que o Senhor não vê o tempo conforme nós vemos. Nós podemos ver que o Senhor está a tardar. Mas não está. Ele disse que não tardará, certamente não tardará. Consideremos o que está escrito. Para o Senhor, 1000 anos é como se fosse um dia. E um dia para o Senhor é como se fosse 1000 anos. Então, a questão de tempo, maneira conforme nós enxergamos, não é a maneira conforme Deus enxerga. Ele sim virá e não tardará. Eis que cedo vem, conforme está escrito sobre as nuvens. Todo olho verá e toda língua há de confessar que o Senhor, que Jesus Cristo é o Senhor. Há de vir. Então, se prepare, meu irmão, se prepare, minha irmã. Não desanime, não desista. O nosso Redentor vem. Em breve ele vem nos buscar. Há de vir. Tão somente se comporta bem. Tão somente ande mesmo como cristão, como cristã. Tão somente tenha bom porte. E ele então, amados irmãos, depois destas palavras de encorajamento, no verso 38, no verso 39, ele vai terminar com uma postura de fé, ou seja, vem proferir palavras, traz as palavras no sentido de que os irmãos tinham que ter uma postura de fé. Dizendo, mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não terá prazer nele. Então, no 39 diz, nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Só viveremos se andarmos pela fé. Pois somos chamados, amados irmãos,
andar por fé e não por vista. O cristão não deve viver pelos seus sentimentos ou pelas circunstâncias, mas deve viver pela fé. Deve andar pela fé. Mesmo em meio às circunstâncias controversas, mesmo em meio em situações, em circunstâncias difíceis, deves andar pela fé. Mesmo não sentindo nada, deves andar pela fé. Porque alguns desistem porque são apegados aos seus sentimentos. Eu não estou a sentir mais nada. Se trata de sentir. Quem te disse que fé é uma questão de sentimento? Nada a ver. Isso é mesmo para aqueles pentecostais carismáticos que sentem muito. Mas nós somos chamados a andar pela fé. Mesmo quando não tiver a sentir nada, andarmos firmes, seguros, do que aquele que nos chamou é conosco, está ao nosso lado, não temos o que temer. Devemos andar pela fé. Você deve andar pela fé. Porque se andares pelas circunstâncias, pelos teus sentimentos, você vai oscilar mesmo muito na fé. Você vai errar. Não faça isso, meu irmão. Somos chamados a andar pela fé. Só pela fé. Mas se ele recuar, minha alma não terá prazer nele. Que não recuemos. Deus não se agrada daqueles que recuam, daqueles que desistem, como aqueles que não possamos nos portar como aqueles soldados que, se a mente não me escapa, que queriam ir na peleja com Gideão, mas desistiram. Não sejamos como aqueles soldados, mas sejamos soldados consistentes, soldados firmes. Sejamos assim, meus amados irmãos, que não recua, mesmo a igreja passando em momentos difíceis, pronto a combater com a igreja até o fim. Não agir com covardia. Vou embora. Eu não quero mais, quando está mesmo difícil, está complicado, não há esperança. Não possamos agir assim. Não possamos agir assim. Os crentes nunca se portaram assim. Em meio a momentos difíceis, eles estavam firmes. Eles combateram juntos, eles asseguraram-se. É assim, amados irmãos, que nós somos chamados a nos portar. E não dizer, paz, aguentam vocês, eu já não aguento mais. Ficam vocês, pastores, não. Vamos lutar, amados irmãos, vamos lutar. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que criam para a conservação da alma. Quer dizer, aqueles que se retiram, aqueles que se afastam, não há esperança para eles, senão perdição eterna. Não desista, não recue, mas permaneçamos para a conservação da alma. Permaneçamos, amados irmãos. Os tempos estão mesmo difíceis de reconhecer, mas também os irmãos, nossos irmãos antigos, também vivem em momentos difíceis. E eu não sei se a nossa situação e a situação que eles viveram, a nossa situação seja mais favorável do que a situação que muitos crentes viveram. Perseguição constante, serem mortos de forma muito cruel, fogem de um sítio para outro sem um lugar certo para estar. Não sei, mas me parece que aqueles sofreram mais, passaram mais por situações difíceis do que nós. E o que me parece é que nós somos mesmo muito mimosos, estamos cheios de crentes mimosos. Acho que nossa situação, não estou aqui a menosprezar, cada situação é uma situação, mas, comparando mesmo, amados irmãos, com o que eles passaram, eu não sei, amados irmãos. Se no nosso contexto a gente passasse o que eles passaram, eu não sei quantos até aqui ainda estariam sentados nessas cadeiras. Talvez 5, 10. Porque hoje muitos, eles desistem, ou seja, eles se afastam de Deus por coisas muito básicas. Porque não está entrando na universidade, baza. Porque não está a casar e vê que já tinha que casar, baza. Porque por outras coisas que eu não sei, mas, amados irmãos, a questão aqui é essa, que não sejamos negligentes quanto às orientações de Deus. Já não resta mais nenhum sacrifício pelos pecados se nós formos relutantes, desobedientes. Temos motivos de permanecer, conforme o escritor manifestou aos irmãos que eles tinham sim motivos de permanecer. Então, que permaneçamos. Amém, amados irmãos? Então, que os irmãos podem falar com Deus, que o Senhor vos abençoe. Pai nosso e santo, rendo graça, Senhor, por nos teres alimentado com a tua palavra.
Ajuda-nos, ó Rei da Glória, a levarmos uma vida séria, Senhor, comprometida, meu Pai, com o reino. Tenha compaixão das nossas negligências e leviandades, Senhor. Pois nós sabemos, meu Pai, que não foi por coisas fúteis que fomos resgatados, mas pelo o precioso sangue de Cristo, que o Filho nos deste, meu Pai. Como, pois, agora desprezaríamos o teu sacrifício? Como não faríamos caso do que o Senhor fez por nós? Oh, meu Deus, tenha compaixão das nossas ingratidões. Temos sido muito, mas muito ingratos. Oh, Senhor, não temos razões para termos que desistir depois de tudo quanto o Senhor fez por nós. Não temos motivo algum. Oh, Senhor, ajuda-me, Pai, ajuda teus santos a perseverar até o fim, em meio à fome, em meio à nudez, em meio às necessidades, Senhor, em meio às perseguições, em meio aos desprezos. Ajuda-nos a permanecer até o fim. Oh, Pai Santo, nos ajuda, oh Pai, a andar em obediência à Tua vontade. Leva-nos cativos sempre à obediência à voz de Cristo, meu Deus. Praticantes a Tua vontade, que não possamos nos rebelar, Senhor. Porque não escaparemos se assim nós formos rebeldes, Senhor. Porque já não nos restará mais nenhum outro sacrifício que possa fazer expiação e propiciação pelos nossos pecados. Somente o sacrifício de Cristo. Por isso, ajuda-me, Senhor, serei ajudado. Ajuda os teus santos, ó Pai, serão ajudados. Tenha misericórdia das nossas fraquezas, ó Pai. É que eu te peço, Senhor, ajuda-nos a termos uma conduta constante, meu Pai, irrepreensível, em meio a geração perversa e corrupta, meu Pai. Por isso, ó Senhor, te peço, ó Senhor, em nome de Jesus.